Olá, damos seguimento ao estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec, rendendo hoje a nossa profunda gratidão ao codificador. Estamos gravando no dia 4 de outubro de 2021 e ontem, dia 3 de outubro, nós lembramos a data de nascimento do codificador aqui na Terra. De forma que estudar a revista, divulgá-la, é uma forma de nós homenagearmos o nobre Allan Kardec. Estamos hoje estudando a revista de agosto de 1862. A revista tem 15 artigos, bastante, acima da média, porque a média é em torno de 10, mas iremos nos aprofundar em alguns desses artigos, outros faremos a mera referência, alguns comentários mais simples. A revista começa com um artigo que Kardec chamou de Conferência do Sr. Trousseau, professor da Faculdade de Medicina. Kardec aqui vai descrever, é um texto longo, o discurso desse médico na Faculdade de Medicina. Está à disposição para quem quiser ler na revista, que você pode encontrar aí no site da Federação Espírita Brasileira, no kardecpedia.com, para baixar no seu computador, no seu aplicativo. Aqui, Kardec, em algumas notas pessoais dele, de Kardec, ele vai fazendo algumas observações. O que nós pudemos perceber aqui é que o Sr. Trousseau era dessas pessoas que não acreditava na manifestação dos espíritos. Era alguém que defendia apenas as suas ideias pessoais. Todos aqueles que divergissem daquilo que ele acreditava como correto, percebe-se pelas suas palavras que ele se dirigia de forma muito desrespeitosa. Vemos aqui um texto marcado por muito desdém, sarcasmo e, naturalmente, o orgulho. Porque quando nós não respeitamos, não valorizamos e usamos do sarcasmo em relação àqueles que pensam diferente de nós, ainda que seja em alguma ideia ou em algum ponto, bem se vê que estamos diante de ainda de almas inferiores. Então o texto dele é todo marcado por esse sarcasmo, Ele vai fazer sarcasmo daqueles que acreditam nos fenômenos espirituais, vai fazer sarcasmo daqueles que acreditam no sonambulismo, daqueles que acreditam em Mesmer, porque Mesmer, através dos fluidos magnéticos, promovia curas e também produzia os sonambulismos. Sonambulismo vai se referir até moças histéricas, geralmente perdidas, que se juntavam ao charlatão e entravam em estado de êxtase, catalepsia e sono. Então, bem se vê que ele usa de palavras desrespeitosas. E para eles mesmos, alguns colegas de profissão, médicos, portanto, que tinham diploma como ele também desdenha, porque Kardec vai mencionar que muitos médicos, muitas pessoas da alta intelectualidade da época, acreditava no espiritismo, acreditava no sonambulismo, nos fenômenos espirituais, de forma que Kardec finaliza aqui dizendo assim, o Sr. Trousseau só dispõe de um argumento: ah, como a gente sabida é boba, porque no artigo dele ele vai citar alguns colegas de profissão que se permitiram entregar a determinado charlatanismo, inclusive no campo da cura, fazendo uso de alguns medicamentos que eram recomendados por pessoas que não tinham nenhuma formação médica. Então, ele vai desdenhando, e como diz aqui Kardec, a única opinião sensata é a do Sr. Trousseau, e a dos que pensam como ele. Então, estamos diante de um espírito realmente profundamente orgulhoso.
Aqui da nossa parte, cabe-nos o combate ao orgulho. Entendermos que não podemos ser desses que desrespeitam aqueles que pensam diferente de nós, que desejam impor as ideias. Mesmo falando da ideia espírita, o espiritismo não impõe nada a ninguém. Como já dissemos outrora, vence a doutrina porque dela se necessita, como diz Kardec. Não há proselitismo, então não há nenhuma preocupação de conversão, de imposição de ideias ou de desrespeito àqueles que pensam diferente de nós. Então, ainda hoje há pessoas com este perfil moral do Senhor Trousseau. São pessoas profundamente orgulhosas, narcisistas, que falam muito e ouvem pouco, porque acreditam que somente elas podem ensinar, que elas são detentoras de um conhecimento acima da média e que os outros, as demais pessoas, dificilmente teriam algo a lhe oferecer, a contribuir para o seu progresso, o seu acréscimo intelectual. Então existem pessoas nos segmentos mais variados da sociedade. Vamos nos deparar com pessoas que têm essa vibração do orgulho, que não nos deixam falar, não nos deixam explicar e são os chamados donos da razão. Como agir diante dessas pessoas? Profunda tolerância, entendendo que são almas que estão nesse estágio egóico, onde o egoísmo e o orgulho realmente movimentam as suas escolhas e a sua vida. Esse espírito, cedo ou tarde, à luz do progresso, terá que ir se libertando do egoísmo, do orgulho, buscando solidariedade, a humildade. Ele próprio, cedo ou tarde, irá perceber. E mesmo diante daqueles que se dirigem à doutrina espírita com esse sarcasmo e com esse desdém, porque também há pessoas assim, hoje mais raro. Hoje o espiritismo goza de um profundo respeito entre muitos pensadores, pessoas de outras religiões, mas há aqueles, sem dúvida, que ainda, por conta do orgulho, mantêm essa forma de se referir ao espiritismo e a pessoas que pensam diferente deles. Em relação a esses, não perdemos muito tempo. Se nós percebermos que a pessoa está indiferente à doutrina, sarcástica, não há por que insistir. Nós podemos deixar ali uma ideia, uma semente, mas não aquela preocupação de convertê-lo. Não, eu vou demonstrar a ele que a doutrina está com a razão. Como disse Jesus, e nós podemos, em alguma medida, trazer a lição do Evangelho para esta situação, de não jogar pérolas aos porcos. Há pessoas que estão neste estágio inferior, que não terão condições de penetrar ou perceber a pérola, a luz de outras formas de pensar, e em particular da doutrina espírita, que nos traz e nos revela as leis da natureza, as leis divinas que regem a nossa vida. O tempo cuidará dessas pessoas, porque o progresso é inevitável. E é interessante que Kardec, mais uma vez, mesmo citando um texto dessa natureza de desrespeito e sarcasmo à doutrina, aos fenômenos espirituais, em nenhum momento Kardec é desrespeitoso. Então nós aprendemos a não pagar o mal com o mal, porque se alguém nos desrespeita, alguém se utiliza de sarcasmo com nós e nós pagamos com a mesma moeda, estamos no mesmo patamar de evolução. Então Kardec, aqui nas suas notas que ele vai inserindo ao longo do discurso do Sr. Trousseau, percebe-se que Kardec em nenhum momento é desrespeitoso, ou seja, Kardec dá o exemplo para nós da moralidade que ele convida o espírita a viver. Portanto, ele dá outra face, aquele que mostra a face do mal, do desrespeito, do sarcasmo. Kardec mostra a face do respeito, da tolerância, e isso nos dias de hoje, veremos até aqui mais à frente, inclusive com as redes sociais, onde qualquer um pode emitir a sua opinião, e muitas vezes são opiniões nesse sentido de desrespeito e sarcasmo. Não vale a pena entrar nesse debate, entre aspas, morder esta isca que vai nos abalar profundamente emocionalmente, a nossa saúde emocional, e seguimos falando da doutrina, amando a doutrina e vivendo a doutrina que nos revigora
o Evangelho de Jesus. Kardec segue aqui com um texto chamado Necrologia, onde ele vai trazer e noticiar a morte de duas pessoas. A primeira, a morte do bispo de Barcelona, Dom Palau. Vocês vão lembrar porque nós já estudamos na revista de novembro de 61, aquele episódio famoso do Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu no dia 9 de outubro, quando lá em Barcelona o bispo manda queimar 300 obras espíritas que Kardec havia legalmente, respeitando toda a legislação do país, destino, havia enviado. E ali em praça pública ele queima as 300 obras. E aquilo serviu de propaganda para a doutrina espírita, porque atraiu a curiosidade de todos, da imprensa, das pessoas, por que estávamos resgatando os vestígios da Inquisição? O que estavam queimando? O que aquela obra? Que ideia é aquela? Então aquilo serviu de propaganda para a doutrina espírita. Então, Kardec fala que recebe de um dos correspondentes da Espanha, comentando a morte do bispo, e sugere a sua evocação a Kardec. Kardec diz que estava se preparando para a evocação do bispo de Barcelona, preparando algumas questões que iria dirigir a ele, quando o bispo se manifesta espontaneamente a um dos médiuns, ali da sociedade parisiense, e dá uma mensagem curta, mas assim muito interessante, porque percebe-se que é um espírito arrependido do que fez. Nem todos os espíritos se arrependem de imediato ou no curto e médio prazo, de forma que muitos espíritos insistem em comportamentos equivocados. São espíritos, como diz aqui na nota de Kardec, inferiores e vulgares, que persistem no erro e muitas vezes permanecem neste erro no mundo espiritual e reencarnam-se ainda sob a vigência desses conceitos equivocados e naturalmente que vem para uma reencarnação desafiadora. Diferente é aquele que se arrepende, se equilibra, procura se esclarecer e se melhorar no mundo espiritual e vem para uma reencarnação. Estes têm mais probabilidade de êxito na volta ao corpo físico do que aqueles que mergulham. Aqui é uma probabilidade, é claro, porque pode acontecer que aquele que não se arrependeu, não se preparou e veio para a reencarnação, de repente, por variados motivos, possa em vida despertar e se retificar. E aqueles que vieram de uma reencarnação planejada, se arrependeram no além, às vezes acabam falindo moralmente. Então, não é assim absoluto, mas aqueles que se preparam têm mais probabilidade de acertar na atual reencarnação. E ele vai falar aqui, o bispo de Barcelona, que auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo. O chefe espiritual aqui, provavelmente, São Luís, que era o presidente espiritual da sociedade parisiense, e ele vai falar justamente o homem que voluntariamente vive como cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, espiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual, que a sua preguiça e o seu orgulho levaram a evitar. E essa voz terrível me disse, queimaste as ideias, e as ideias te queimarão. Orai por mim. Orai porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em favor do perseguidor. Aquele que foi bispo que não passa de um penitente. Então aí Kardec diz, todos os dias vemos gente que, após a morte, pensa diversamente do que pensava em vida, uma vez caída a venda das ilusões, as ilusões da matéria. Quando chegamos ao mundo espiritual e identificamos a verdadeira vida, muitos espíritos, vencendo o orgulho e os limites morais, retificam a sua forma de pensar. Isso para nós é sinal deste progresso que se dá no mundo espiritual. Já tivemos a oportunidade de estudar esse progresso no mundo espiritual. Então, é interessante o bispo reconhecendo o erro, pedindo que orem por ele, então a gente vê a possibilidade da oração, aqueles que já regressaram ao mundo espiritual, e ele diz aqui que queimaste as ideias te queimarão. Então Kardec comenta isso
e nos fala que as ideias que quis queimar o queimarão. Ou seja, por outras palavras, os preconceitos que o tinham levado a condená-lo. Então, a culpa, né, o remorso desse espírito que queimou ideias e agora fica com este peso na sua consciência e na sua economia moral. Arrependido, né, deu o primeiro passo na reabilitação espiritual. Após, como aprendemos com a doutrina, virá a expiação e a reparação. E aí Kardec chama aqui para o verdadeiro dever do espírita. Veja que interessante, o tríplice motivo, né? Não conservar rancor, esquecer as ofensas e, a exemplo do Cristo, perdoa aos inimigos. Porque, em tese, alguns podiam enxergar o bispo de Barcelona como um inimigo, porque teria queimado as obras espíritas. E Kardec fala que é um dever do espírita só, não apenas em relação a Dom Palau, mas a todos aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que se constituem em verdadeiros desafios nos nossos passos aqui na Terra. O espírita deve realmente se esforçar pelo conhecimento que tem para viver o Evangelho de Jesus, procurando não conservar rancor, e às vezes, diz a benfeitora Joana de Ângeles, ela chama de mágoa, às vezes alguém nos faz algo desagradável, ficamos ali com a mágoa, ainda que precisemos de tempo, que possamos trabalhar aquilo e digerir a mágoa, a fim de que esta mágoa não cresça dentro de nós e se transforme em ressentimento, e este ressentimento se torne em ódio, a realmente nos adoecer espiritualmente. Então, se algo nos aconteceu inesperado e algo que nos infelicitou, que a gente possa digerir aquilo e não guardar nenhum rancor, esquecer as ofensas, esquecer aqui no sentido de não dar valor àquilo que as pessoas nos fizeram de ruim. Há tantas pessoas boas à nossa volta que nos fazem tantas coisas boas, nos brindam com a sua amizade, com a sua ternura. Vamos valorizar as coisas boas e não dar valor às ofensas, esquecê-las, né? Esquecer aqui é da memória, esquecer está na memória, não esquecemos. Quantas coisas gostaríamos de esquecer e não conseguimos? O esquecimento da ofensa aqui é nesse sentido, é de não dar valor àquilo que a pessoa nos fez. Como diz Divaldo Franco, o grande médium, escritor espírita, ser cego, surdo e mudo para as agressões alheias e perdoar os inimigos, não revidando, não pagando o mal com o mal e entendendo o limite espiritual do outro. Tolerância, entender o limite do outro. Eu não concordo com o que ele fez, mas eu não vou me permitir entrar nesta faixa de sintonia para que não possamos agir revidando ou estabelecendo algum tipo de vingança. Inclusive é uma lição que nós vamos ler hoje aqui. Então é muito bonito esse texto de Kardec, né? E aí ele finaliza: espíritas, perdoemo-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas. E roguemos por ele no aniversário do Auto de Fé, de 9 de outubro de 1861. Então, uma bela lição moral. A morte da senhora Home, Kardec aqui vai anunciar, porque já noticiamos aqui, Kardec fala algumas vezes de Daniel Douglas Home, que foi aquele grande médium de efeitos físicos daquela época, não era espírita, era católico romano, né? Mas detentor de uma mediunidade imensa. A mediunidade, ela é neutra, independe de moralidade, independe da religião da pessoa. Não são apenas os espíritas que desenvolvem a faculdade mediúnica. Quantas pessoas comparecem na casa espírita de outras religiões com a mediunidade e vêm buscar as orientações da doutrina espírita? Então não é somente o espírita que tem essa mediunidade mais ostensiva, ela surge na vida das pessoas de outras religiões e às vezes até materialistas e ateu. Então é importante nós, e num sentido mais lato, nós podemos dizer que todos somos médiuns, porque recebemos a inspiração do mundo espiritual. E ele vai narrar aqui que o Sr. Home dizia que a morte não lhe trazia tanto sofrimento da sua esposa, porque a morte não o separa daquela que aqui tinha o seu nome. Eles se veem e conversam tão à vontade como quando habitavam junto o mesmo planeta. Ou seja, o
Sr. Home, pela mediunidade que tinha, mesmo enxergava a sua esposa em espírito e estabelecia com ela este contato e este convívio. Pois Kardec cita um folhetim que vai meio que na linha daquele artigo do Sr. Trousseau, usando um pouco de desdém, desrespeito e sarcasmo para se referir à mediunidade e essa narrativa do Sr. Home de continuar mantendo contato espiritual com sua esposa após a desencarnação desta. Quando nós recebemos a notícia que alguém que dialoga com um ente querido que partiu, ou que hoje, nos dias de hoje, recebe uma comunicação, antigamente através do Chico, hoje através de alguns médiuns que ainda conservam esse tipo de tarefa, as cartas consoladoras, às vezes são 100, 200, centenas de pessoas no ambiente, e algumas, 5, 7, 10, conseguem receber, que é um limite de produção de psicografia, e nem todos os espíritos estão em condições de dar comunicação, mas estes 5, 10 que recebem e confirmam a autenticidade da comunicação, algumas vezes pela letra, pela assinatura, o que não é tão comum, mas outras vezes pelo conteúdo, porque o médium desconhecia detalhes da vida da pessoa, e ali ele vai descrever esses detalhes, e aí o parente se emociona, chora e confirma se a esposa, o filho, o pai, daquela pessoa que foi atrás de uma mensagem, e ela confirma o teor e diz, é meu pai, é meu filho, ele está vivo, a vida segue, a alma é imortal, isso se aplica a todos que estão lá, ainda que não tenhamos recebido diretamente a comunicação, porque se o parente dele está vivo e segue vivo do outro lado e dá provas através da mediunidade, o nosso parente, o nosso ente querido, também segue vivo do lado de lá. Então, se o Sr. Douglas Home dialogava com a esposa, confirmando a imortalidade da alma, se a esposa dele está viva, os nossos entes que partiram também estão, confiando, portanto, no reencontro futuro, e sem que transformemos o luto num processo de rebeldia e revolta contra Deus e contra a vida. Kardec vai falar da Sociedade Espírita de Constantina, que num artigo anterior, da outra revista, de 1 ou 2 meses anteriores, ele falava dessa sociedade, falava da sociedade africana que foi fundada, né, sob os auspícios da Sociedade de Paris, e aí ele recebe uma carta de uma comunicação que foi obtida naquela sociedade de Constantina, de um espírito, possivelmente um dos benfeitores da sociedade, e vai falar da grandeza da tarefa daquela casa espírita, dos trabalhos, né? E também, como um benfeitor, de forma muito carinhosa, vai chamar a atenção para alguns equívocos, sobretudo no campo da mediunidade daquela época, dizendo que eles tinham o hábito da reunião mediúnica e eles já começavam com as evocações particulares e os médiuns, muitos médiuns recebiam muitas vezes na mesma reunião o mesmo espírito, né, o que não tinha sentido. O benfeitor aqui vai recomendar que cada espírito receba uma comunicação particular do espírito específico e que, se houver necessidade de ficar dúvida e de que haja uma confirmação da autenticidade dessa comunicação, que esse espírito seja convidado a, num outro dia, se manifestar por outro médium, para que se possa confirmar a autenticidade, não na mesma reunião, o mesmo espírito dando uma comunicação por um médium, pelo segundo médium, pelo terceiro médium, com essa perspectiva de eventual confirmação da comunicação espiritual. Então, eles recomendam que isso se dê, se necessário, através de um outro médium, numa outra reunião. E recomendam também que não se comece direto com as evocações particulares, mas que dessem a oportunidade para um recado, uma comunicação dos benfeitores espirituais, que poderiam se utilizar de qualquer médium ostensivo que ali estivesse, para dar uma orientação. Em reunião mediúnica, não é regra geral, mas recomenda-se muitas vezes, e em muitas acontece, de que espontaneamente aguarda-se e o benfeitor se comunica, às vezes preparando os médiuns para a tarefa, sinalizando mais ou menos que tipo de espírito se comunicarão naquela noite, preparando as atividades, trazendo alguma recomendação geral, moral para o grupo. Então, muitas reuniões adotam essa
essa conduta que aqui é também recomendada pelo Espírito Jacques, a Sociedade de Constantina. E aí Kardec diz que os espíritas de lá, de Constantina, pedem que Santo Agostinho patrocine espiritualmente a sociedade. E aí Kardec recebe uma comunicação de Santo Agostinho, onde ele se diz muito feliz e satisfeito por poder encorajar mais especialmente este grupo de pensadores que se ocupam com uma grande ideia e por ele, Santo Agostinho, poder presidir os seus trabalhos. Então a gente vê os benfeitores espirituais, naquela época que estavam surgindo as casas espíritas, naquele tempo primeiro da doutrina, tempos heróicos de muitas dificuldades. Naturalmente que esses benfeitores espirituais ficavam muito felizes com essas iniciativas, né? E sempre os benfeitores ficam felizes por poder servir, por poder assumir novas tarefas. Então ele vai falar como é bela essa missão, né? Revelar as maravilhas do além-túmulo, espalhar a semente em vosso derredor, marchai sempre na via do ensino, do amor e da caridade, pronunciar meu nome com confiança nas horas de temor e de dúvida. Né? E ele diz, tempo virá em que a humanidade marchará dócil à voz do bom pastor. Sois vós, filhos, que deveis ajudar-nos nessa regeneração, e que deveis ouvir soar a primeira hora, porque eis o rebanho que se reúne e o pastor que chega. Então, aqui Santo Agostinho trazendo uma lição de incentivo que serve para todas as casas espíritas, né? A alegria de seguirmos espalhando a semente da verdade, de falarmos das alegrias e das leis do além-túmulo, né? Para esclarecer as pessoas, né? Que nós temos que ajudar na regeneração. Então veja só, o espírita sendo protagonista também nesta era de transição e de renovação do planeta, né? A casa espírita tem esse papel de escola, de hospital, de almas, um espaço de convivência, de relacionamento humano, né? Então Santo Agostinho estimula isso, lembrando ainda, né, que lembrai-vos que a religião de Deus é a religião do coração, ou seja, é a religião do amor, é a religião do bem. Esta é a religião de Deus, né? Então, muito bonita esta mensagem. E diz em vossa marcha as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, né? Que se resignem com coragem como os mártires cristãos e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida, é o despertar das nações adormecidas, né? E que isto serão largamente compensados um dia. Então, as tempestades fazem parte da nossa vida, os desafios da casa espírita, e que possamos enfrentar isso com dignidade, com fidelidade e com sintonia aos benfeitores espirituais. Nesses tempos atuais, as casas espíritas enfrentam desafios variados, desde ideias antidoutrinárias que ali chegam, a falta de trabalhadores, a obsessão na casa espírita, né, etc. Nesta era de transição, esses desafios se acentuam. Pessoas que lá comparecem sem tanto compromisso com a doutrina e se transformam em desafios ali dentro. Então, são os chamados desafios da casa espírita, do movimento espírita, e que nós temos que, de fato, enfrentar, né? Depois Kardec recebe uma carta mais recente do presidente da Sociedade de Constantina, né? Trazendo algumas particularidades ali. Depois tem carta do senhor Jean Renaud ao jornal Des Débats, porque o jornal fez uma crítica à sua pessoa equivocada, dizendo que ele era partidário do panteísmo e da metempsicose. Ele escreve uma carta em sua defesa, dizendo que não acredita nem numa coisa nem em outra, né? E panteísmo, acredita-se que nós somos uma centelha divina, em que a gente sai, é uma parte de Deus, vem para a vida e depois retornamos de novo a essa centelha divina, perdendo a nossa individualidade. O Espiritismo não concorda com essa doutrina do panteísmo. Nós somos criados por Deus, saímos da mão de Deus, mas a partir dali seguimos o nosso progresso e adquirimos a individualidade, a imortalidade, jamais a perdemos, de forma que nós não voltamos a compor novamente o todo,
nesse sentido, de perder a individualidade. Nós, espíritos, atingiremos o estado de pureza e entraremos em sincronismo com o divino. Sintonia, eu e o Pai somos um só. É nesse sentido que Jesus fala, né? Essa sintonia de ideias, de forma de pensar e viver. Não que nós voltamos a integrar o divino nesse sentido de compor o todo, perdendo a nossa individualidade. E a metempsicose, que é regredir, voltar a reencarnar em corpos de animais, né? E o que algumas doutrinas aceitavam e algumas aceitam ainda, e ele diz que não. Kardec cita, daí, porque é um autor, né, um escritor, Jean Renaud, dizendo que numa sua obra, que é anterior ao Livro dos Espíritos, já faz citação da reencarnação, e aí Kardec aproveita para reafirmar que a reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. Ela é velha, né, encontrada em autores antigos e modernos, inclusive no Evangelho de Jesus. Repito, sempre digo, não a palavra reencarnação, ela foi criada pela doutrina, mas a ideia, a lei das múltiplas vidas, isto sempre existiu, né? A ideia nas culturas mais antigas, na religião mais antiga, inclusive Kardec vai citar aqui no próximo artigo, Pandus e Kurus, referindo-se a obras em sânscrito antigas, portanto, que remontam lá a épocas recuadas antes do Cristo, do hinduísmo, né, onde no texto desta obra já é citada a passagem a novos corpos. O hinduísmo é uma religião reencarnacionista, e uma religião, se não a mais antiga, uma das mais antigas, e ali já encontramos a ideia da reencarnação. E isso demonstra que a ideia da reencarnação é uma lei divina, quer acreditemos ou não, e já tivemos a oportunidade de estudá-la. Ela expressa, como está em O Livro dos Espíritos, a justiça divina. Sem ela, nós não entenderíamos muitas das situações desafiadoras que vivenciamos, a causa da dor, né, das aflições e situações inexplicáveis que, à luz da reencarnação, da imortalidade, da lei do progresso, a lei de causa e efeito, nós passamos a entender, porque junto com a reencarnação, outras leis aí estão conectadas, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, etc. Então, Kardec cita esse texto que um assinante lhe enviou de obras em sânscrito, que já fazia referência à reencarnação. O Evangelho de Jesus faz, por exemplo, descendo do Monte Tabor. Não era necessário, mestre, vir o Messias primeiro, vir o anunciador primeiro? E Jesus disse, na verdade, o anunciador já veio e vocês não o reconheceram. E os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Então, João Batista, a reencarnação de Elias, né? Elias veio, não era necessário Elias vir primeiro, né? Elias veio e vocês não o reconheceram. Então, explicitamente, a ideia das múltiplas vidas, como em muitos outros textos, né? Aqui, para quem gosta, fazia tempo que não vinha uma comunicação sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pontos alicerce da doutrina espírita. Nós enxergamos este universo, ou hoje na atualidade, né, os multiversos, os universos, como esta grande morada da casa do Pai, e os planetas habitáveis, né? Os universos é a sala de aula, nós somos os alunos, né? E cada planeta é uma sala de aula que nós vamos aprendendo, depois passamos para mundos melhores e mundos melhores, e assim vai se dando o nosso progresso no caminho da perfeição relativa. E aqui uma comunicação sobre o planeta Vênus, mais evoluído que a Terra é um dos mais atrasados aqui do nosso sistema, aí doenças são ignoradas, seus habitantes só se nutrem de frutas e produtos do leite, desconhece o bárbaro costume de alimentar-se de cadáveres de animais, ferocidade só existente nos planetas inferiores, né? As grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se reveste de todas as paixões e perfeições sonhadas na terra, a natureza revestida de graça e de beleza, né? Suas formas moles e arredondadas não têm a violência e a agressividade dos sítios terrenos. O mar é profundo e calmo, ignora as tempestades. O inverno não as despoja de sua verdura, tudo sorri, olha que bonito, tudo é suave. Os costumes marcados de quietude e ternura.
não necessitam de repressão. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito pela classe de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado, isenta de doenças e feiuras, é calma e radiante, como a bela tarde de outono. Então vejamos aqui o respeito à velhice, né? E porque são pessoas que trazem maturidade e conhecimento e são acolhidas, né? São os chefes naturais da tribo, né? Ou do grupo, do clã. E a gente percebe que nos mundos superiores há um respeito natural a tudo. Aqui na Terra, que estamos caminhando para essa perfeição, virá lá à frente, precisamos de leis, leis que protegem o idoso, leis que protegem a criança, o adolescente, lei que protege, né, o deficiente, lei que protege o meio ambiente, tem que tipificar crimes para aqueles que desrespeitam. Então, é um planeta ainda atrasado, que nós precisamos de legislação, de atos normativos para falar aquilo que deveria ser naturalmente vivenciado por nós, mas ainda não é. Então, nos mundos superiores, isto é tranquilo. As artes sublimes, né, são sublimes, né? A vestimenta é uniforme, grandes túnicas brancas envolvem o corpo com suas pregas harmoniosas, mas não os desnaturam, né? Vivem despojados dos interesses grosseiros, vivem simples, né? Aí algumas perguntas são endereçadas ao espírito Georges, que está descrevendo Vênus, né? Aí vai falar se alguém da Terra pode habitar Vênus. Ele diz que sim, quando atinge aqui a perfeição, né? O espírito aqui mais evoluído daqui da Terra, os mais evoluídos da Terra têm condições de reencarnar lá. Lá a reencarnação é mais longa, o tempo de vida física é mais longa se comparado com a Terra. Eu achei tão bonita a nota de Kardec, nunca havia pensado nisso. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores, né? Então, quanto mais adiantados os mundos, tantos menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças, que são a sua consequência. Então, aqui nos mundos inferiores, na Terra, onde ainda passamos por tantas dores e dificuldades como consequência das nossas escolhas equivocadas e não castigo de Deus, a vida física ela é mais curta, bondade de Deus, né? Lá diz que a religião lá é a adoração constante e ativa de um ser supremo, despojado de qualquer erro e de qualquer culto idólatra. Olha a religião lá. A necessidade de cultos, de exterioridades, né? É algo, não comporta dúvidas, todos reconhecem esse ser supremo, não precisam de locais específicos para lembrar de templos, né? Porque eles sempre lembram de Deus, né? E entendem Deus, o ser supremo, que Deus é o nome que nós damos na Terra, né? Então, um ser supremo, criador de tudo, inteligência suprema, né? Como dizia Jesus no Evangelho, a mulher samaritana, adorar a Deus em espírito e verdade. Estamos caminhando, né, para isso. Lá, os superiores não exploram os inferiores, né? Porque os superiores são pais dos inferiores, em vez de os explorar, ajudam-nos a progredir. Então, ainda há diferenças sociais, mas o forte ajudando o fraco, sempre, né? O superior, ainda que moralmente, ajudando o inferior moralmente, porque há uma gradação de progresso lá também. Então, muito bonito esse texto. Depois aqui, carta ao jornal de Saint-Jean de Gilly, onde, novamente, há um texto de desrespeito a alguns pontos da doutrina, e um espírito anônimo escreve uma carta. Anônimo não, ele se identifica aqui de forma anônima, um adepto, defendendo alguns pontos da doutrina. Então, Kardec fala que não é a primeira vez que um adepto levanta a luva de desafio lançado contra o espiritismo pelos trocistas, né? Castigo de um avarento. Aqui é uma comunicação curta, muito interessante, tão interessante e útil, que Kardec a insere na segunda parte de O Céu e o Inferno, espíritos em sofrimento, sofredores, François Riquier, que foi um velho avarento que morreu, já tinha morrido há 4, 5 anos, e deixou a fortuna para alguns parentes distantes, colaterais. E aí ele vem e dá uma comunicação por uma médium,
e dizendo o quanto ele ainda estava sofrendo no mundo espiritual por ver estes parentes vendendo os bens, as fazendas, e ele falava até e o quanto ele queria aquele dinheiro de volta. Mas ela fala, mas o senhor está morto, né? E ele fala, mas eu necessito do meu dinheiro, não preciso de outra vida, eu estou vivo agora. Sofrei sim, sofro piores torturas que a moléstia mais cruel, porque é minha alma que suporta. Sou um miserável, indigno de piedade. Sofro tanto que necessito me ajudem a sair deste estado miserável. Oraremos por vós. Obrigado. Rogai, ao pedido dele, rogai para que eu esqueça minhas riquezas terrenas. Né? Então esse é o pedido do Espírito que ele está. Muitos que são então avarentos, apegados aos bens da terra, ao corpo, ao ter, né? Ao consumismo, ao destaque, ao poder, chegam no mundo espiritual com essas monoideias, não conseguem se desconectar desses interesses terrenos e ficam aqui no entorno da terra, nas regiões umbralinas, não conseguem pensar em outra coisa. E por não conseguirem pensar em outra coisa, acabam ficando refratários a qualquer tipo de ajuda espiritual. A ajuda existe. Eles é que não percebem a presença desses benfeitores à sua volta, né? Na terra já levam uma vida pobre, porque todo aquele hoje ainda infelizmente tem muito ainda. Pessoas apegadas aos bens, que dirigem todo o seu vigor, toda a sua energia, disposição, o seu espaço mental é dedicado ao ter, ao ganhar, ao tripudiar, a ter destaque de qualquer jeito, né? E levam uma vida profundamente vazia, vazia da alma. Por isso vemos pessoas que muitas vezes têm muitos bens, mas a depressão, o pânico, o vazio existencial, né? Porque os bens materiais não preenchem os vazios da alma. Daí Jesus ter dito em Mateus capítulo 6, versículo 21, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se eu coloco o meu tesouro nos bens materiais, aí estará meu coração, meu foco, né? Minha energia, minha ação. E terei uma vida profundamente pobre do ponto de vista espiritual e moral. E chegando do lado de lá, continuarei apegado a estes bens. Não consigo me desconectar da casa, não consigo me desconectar do corpo. Crio fixações mentais, idioplastias. Há espíritos que narram, que criam em torno dele dinheiro, ouro e ficam ali imantados naquele ambiente psíquico que eles criaram. Às vezes aqui são 4 ou 5 anos, mas espíritos que ficam décadas nesse sofrimento. Ele cansou de sofrer. Na verdade é isso, muitos espíritos chegam a dar momento que cansam do sofrimento e foi pedir ajuda para que orem por mim, para que eu esqueça minhas riquezas. Porque, então esse espírito, o sofrimento do lado de lá, já o estava fazendo a pensar no arrependimento e na mudança, né? Ele não tinha força ainda, mas queria e pede a oração, né? Para que ele pudesse esquecer das minhas riquezas terrenas, né? O valor da prece até está conectado a isso, né? Que um espírito vem a médium e pede a uma pessoa que ele conhecia em vida, né? E que ele tinha feito algo de errado, e pedindo para que ela o perdoasse e orasse a ele. Mas você tem os vossos parentes? Não, mas quando a prece vem de alguém que nos perdoa, é algo muito forte e marcante. Então eu achei interessante essa comunicação de Angélé Roger, porque ela vai falar, assim, o próprio Espírito o explica quando diz: as preces dos outros não trazem o selo do perdão. Não significa que a prece dos parentes, dos amigos, que não tem nada a perdoar, não tem o valor. Tem. Mas a prece daqueles a quem nós fizemos algum mal, e nós estamos no mundo espiritual, às vezes com aquele erro ainda martelando na consciência a culpa, e aquela pessoa ou pessoas a quem nós prejudicamos, agora lembra de orar por nós, e ao orar por nós, pelo nosso bem, revelam, portanto, que nos perdoaram, porque senão não estariam orando em nosso benefício, aquilo nos faz um bem tão grande, porque nos ajuda a ir diluindo estas culpas, esses remorsos, né, que ficam na intimidade, né? E aí é dirigida uma pergunta a Santo Agostinho na Sociedade Parisiense, né? Por que os espíritos pedem preces aos mortais? Será que os bons espíritos não oram pelos sofredores? Claro que oram. Mas ele diz: para nós, espíritos é uma abnegação, para vós é um
para vós orar é abnegação, para nós é um dever. Ou seja, os benfeitores têm isso, é natural, um dever moral. Eles oram por todos indistintamente. Para nós ainda é abnegação, ou seja, a gente tem que estar atento e cuidando para que possamos lembrar de orar. A prece é um orvalho benéfico, diz a Santo Agostinho. E a prece dos encarnados levam o mérito das emanações terrestres, ou seja, daqueles que aqui ficaram e lembram daqueles que partiram. Então, é muito útil orar pelos desencarnados, por aqueles que partiram. Não há qualquer proibição de orar pelos mortos. Jesus fala do amor ao próximo, não cria nenhuma distinção. Este próximo pode estar encarnado ou desencarnado. Não deixa de ser um gesto de caridade. E ainda, Santo Agostinho diz, há tantos espíritos sofredores que vagam em torno de vós, implorando as vossas preces. Então, é um convite a nós, para que nós possamos orar a esses espíritos que estão em sofrimento, ainda que genericamente. Eu não sei se eu já li ou vamos ler, há uma comunicação na revista que fala de que estas preces dirigidas aos sofredores são utilizadas no mundo espiritual pelos benfeitores, principalmente por aqueles esquecidos no mundo espiritual, porque há aqueles que, infelizmente, voltam ao grande lar e não há um parente, um amigo sequer aqui na terra que lembre de orar por eles. E quando nós oramos assim pelos sofredores, pelos esquecidos, nesse tom de impessoalidade, essas energias, essas vibrações que são emanadas durante a prece, os benfeitores as manipulam e as dirigem a esses espíritos esquecidos no mundo espiritual. Então, orar sempre nos faz bem. Orar pelos encarnados, orar pelos desencarnados. A oração nos conecta ao alto, nos revitaliza, e é um orvalho benéfico a quem nós oramos. Dissertações espíritas, por fim, são algumas comunicações espirituais curtas, A conquista do futuro, falando a respeito da ideia espírita que cresce, vai crescendo, E aqui é Pentecoste, É muito bonito este artigo, nós convidamos esta comunicação espiritual de Hippolyte Fourtou. Ele fala desse Espírito de Deus que sopra sobre o mundo a fim de regenerar os seus filhos, Porque lembra aquela passagem do Atos dos Apóstolos, do Pentecostes, que o Espírito do Senhor, entre aspas, animava os discípulos e eles falaram em línguas diversas, Havia diversos forasteiros ali em Jerusalém e cada discípulo falou numa língua e aqueles estrangeiros que ali estavam entendiam a mensagem porque eles falavam através dessa mediunidade da xenoglossia, falar em línguas diversas, Então o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Então Jesus falava da mediunidade, Mas também aqui a lição nos fala a respeito deste Espírito do Senhor soprando sobre o mundo, é o psiquismo divino em nós, é lembrarmos que Deus está conosco, estamos mergulhados no seu psiquismo divino que irradia por todo o universo, E a questão agora é nós entrarmos em sintonia com o psiquismo divino, A fim de que possamos praticar o bem, pensar no bem, viver o bem. Deus está conosco. Nós estamos com Deus? Eis a grande pergunta. Deus não nos desampara. Deus, o Espírito de Deus sopra sobre todos nós. Trazemos na intimidade o potencial divino que nos inspira o progresso. Estamos mergulhados no psiquismo divino, ou seja, Deus está em tudo e em todos. O divino está em tudo e em todos. Falta-nos agora expressar, desabrochar esses valores divinos que estão em nós, entrando em sintonia com esse psiquismo divino, a fim de que possamos dar conta da finalidade da criação, porque Deus nos criou para progredirmos, para desenvolvermos as virtudes, os sentimentos, Então é uma mensagem muito bonita, que nos fala que o Espírito de Deus não vos faltará. Tende certeza, amai o vosso próximo como a vós mesmos, pelo amor de Deus, e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo, ou os santos Espíritos, vieram visitar os apóstolos do cristianismo. É muito bonita esta mensagem. O perdão, já falamos um pouquinho quando Kardec fala para o espírita, o não guardar rancor, as ofensas e o perdão, Então, é uma lição que nos convida novamente
ao grande exercício do perdão, né? E é uma mensagem de Lamennais, né? A respeito do perdão. Muito bonita. E uma outra mensagem sobre a vingança, né? E, de fato, como diz aqui, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma conservar tal sentimento, ficará nos porões do mundo dos espíritos. Poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentaram Deus como ciumento e se vingando por torturas eternas? Cessai, pois, ó homens, de insultar a divindade, emprestando-lhe vossas paixões ignóveis, porque às vezes nós projetamos na divindade as nossas paixões e limites, e concebemos, historicamente, um Deus que se vinga, que nos manda para o inferno, que nos castiga. E aprendemos com Jesus que Deus é amor. João anota isto. No Evangelho, Deus é amor. E o amor de Deus é incompatível com esta figura das penas eternas. O Espiritismo nos fala das penas transitórias, como o do avarento que nós lemos. Sofreu por alguns anos o mau uso da fortuna, o apego, mas Deus sempre dá as oportunidades para que a ovelha seja reintegrada ao rebanho, e o bom pastor sempre vai atrás das ovelhas para que ela seja trazida ao rebanho. A lei de Deus é de amor, não é de vingança. E da nossa parte, conforme a lição anterior, animados pelo Espírito do Senhor, que possamos deixar de lado qualquer ideia, qualquer tendência de se vingar daqueles que fizeram algo para nós. Não vale a pena. O convite, vejam aqui as lições como elas estão conectadas, né? Perdão, vingança, Pentecoste, a conquista do futuro, falando da ideia espírita, porque o Espiritismo nos convida ao exercício dessas virtudes, a conexão com o divino, para que a gente possa perdoar, deixar de lado qualquer gesto de vingança, porque a vingança, que é a expressão do ódio, realmente nos adoece, nos perturba, nos desequilibra, né? De forma que o convite é para o perdão e a prática do bem. E o último artigo, bibliografia, Kardec só cita uma brochura que vai ser publicada de um grupo espírita de Lyon, que é uma coletânea das comunicações espirituais recebidas num dos grupos espíritas daquela localidade. E Kardec avaliza, diz que as comunicações são de boa qualidade, estão concordes com o livro dos espíritos, né? Então, nós temos que ter este critério de avaliação quando nos chega essas comunicações espirituais, né? Então, Kardec avaliza aqui a brochura. Então, esta é a revista de agosto de 62, sempre muito rica, muito bela e muito valiosa para as nossas vidas. Muito obrigado, que todos tenham dias de muita paz.